Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar uma situação onde é necessário alterar o valor de cada elemento utilizando a estrutura for each. Nós temos que a recorrente dúvida do porquê não é possível alterar o valor dos elementos quando nós utilizamos o laço de repetição for each. E então, para nós estudarmos essa situação, nós vamos fazer uma simples implementação e então estudar o que está acontecendo. Inicialmente, vamos definir uma variável de nome nums e a esta nós vamos atribuir uma sequência numérica com a nossa função range. Então, vamos dizer que nós queremos uma sequência numérica no intervalo de 0 até 10. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora, utilizando a estrutura de repetição for each, nós vamos percorrer todos os elementos do array que foi gerado com a função range e atribuído à nossa variável nums. Inicialmente, vamos mandar imprimir esse array somente para que nós possamos ver o mesmo. Então, vamos utilizar a nossa função printr e vamos ter o nosso array de nome nums. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, mandamos executar. Então, foi impresso aqui no console um array com 11 elementos, onde o primeiro elemento possui valor e chave igual a 0 e o último elemento possui valor e chave igual a 10. E então nós temos que a função range está gerando um array que possui valor e chave no intervalo de 0 a 10. Vamos marcar como comentário a nossa função printr e então vamos implementar um laço de repetição for each e a cada ciclo nós vamos alterar o valor do elemento que nós estamos iterando. E então vamos dizer que nós queremos um laço de repetição for each, vamos definir que nós queremos iterar o array nums e a cada ciclo nós queremos que a chave do elemento seja atribuída à nossa variável chave e o valor do nosso elemento seja atribuído à nossa variável valor. E então nós estamos definindo um laço de repetição for each, nós estamos dizendo que nós queremos iterar todos os elementos contidos no nosso array nums e então nós definimos que a cada ciclo a chave do elemento deve ser atribuída à nossa variável chave e o valor do elemento deve ser atribuído à nossa variável valor. Feito isso, abrimos e fechamos chaves. Agora nós vamos alterar o valor de cada elemento do nosso array. Ou seja, nós vamos multiplicar o valor de cada elemento por 10. Vamos definir a nossa variável valor e vamos atribuir a essa expressão matemática vezes igual a 10. Ou seja, nós estamos dizendo que a nossa variável de nome valor deve ser multiplicada por 10 e o resultado dessa multiplicação deve ser atribuído à nossa variável valor. Por fim, vamos mandar imprimir o valor do nosso array nums. Então, printr nums. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Nós também iremos imprimir no console o valor da multiplicação a cada ciclo. Ou seja, toda vez que nós fizermos a multiplicação, nós vamos imprimir o valor da nossa variável valor. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vamos ajeitar o nosso código. E então o que nós estamos fazendo é definindo uma variável de nome nums e a essa nós estamos atribuindo uma sequência numérica, ou seja, um array de inteiros, onde o primeiro elemento terá valor igual a 0 e o último elemento terá valor igual a 10. Feito isso, nós utilizamos o laço de repetição for each e então nós definimos que nós queremos iterar todos os elementos contidos no nosso array nums e a cada ciclo a chave do elemento que está sendo iterado deve ser atribuída à nossa variável chave e o valor do elemento que está sendo iterado deve ser atribuído à nossa variável valor. Em seguida, esse bloco, ou seja, o bloco de código da nossa instrução for each deve ser executado. Neste bloco nós estamos definindo que o valor de cada elemento deve ser multiplicado por 10 e esse valor deve ser atribuído ao elemento. E em seguida nós mandamos imprimir o valor da multiplicação. Por fim, ou seja, após nós percorrermos todos os elementos do nosso array nums, nós vamos imprimir no console com a função printr todos os elementos do nosso array nums. E então mandamos executar. Vamos colocar uma quebra de linha para facilitar a visualização. E então, a cada ciclo vamos quebrar a linha. Mandamos executar novamente e agora sim. E então nós temos que a primeira multiplicação foi igual a 0, até porque 0 multiplicado por qualquer número sempre vai ser igual a 0. E em seguida, nós temos que 1 multiplicado por 10 é igual a 10, 2 multiplicado por 10 é igual a 20 e assim sucessivamente. E então, nós temos que a operação matemática foi realizada para cada valor de cada elemento do nosso array nums. Agora vamos olhar o nosso array e como nós podemos ver, nós alteramos o valor de cada elemento, porém essa alteração não foi efetuada no nosso array. E então, nós temos que a cada ciclo, a nossa variável valor recebe o valor do elemento que está sendo iterado. E então, nós estamos trabalhando com a variável valor, nós fazemos uma multiplicação e atribuímos o valor dessa multiplicação para a nossa variável valor. Por qual razão o valor não está sendo alterado no nosso array? Nós temos que isso acontece porque o PHP atribui à variável que nós definimos no cabeçalho da estrutura for each uma cópia do valor do elemento contido no nosso array. E então nós temos que a cada ciclo, nem a variável chave e nem a variável valor recebe a referência do elemento contido no nosso array. A única informação que é atribuída à nossa variável chave e à nossa variável valor é uma cópia da chave associada ao nosso elemento e também é uma cópia do valor associado ao nosso elemento. E então, nenhuma dessas variáveis está manipulando o elemento propriamente
propriamente dito. A única coisa que nós temos com essas duas variáveis é que com a variável chave nós recebemos a chave que está associada ao elemento e com a variável valor nós recebemos o valor que está associado ao elemento. Por essa razão, se nós alterarmos o valor passado pela variável definida no cabeçalho, a alteração não irá ocorrer no elemento contido no array, mas sim na variável que está sendo utilizada para iterar o array. Como a gente pode ver, a cada ciclo a operação matemática é efetuada, inclusive a mesma foi impressa aqui no console. Porém, nós estamos fazendo a operação matemática com uma variável de nome valor e estamos atribuindo o valor dessa multiplicação para essa variável que será desalocada quando esse laço de repetição for finalizado. Até porque o valor só foi definido para essa variável porque nós estávamos iterando o elemento que continha esse valor. Porém, essa variável não possui referência para o elemento do nosso array. Por fim, nós temos que a solução a esse problema é nós definimos no cabeçalho da estrutura for each que nós queremos que seja passado a referência do elemento contido no nosso array, e não a cópia do valor do elemento e da chave associada ao elemento. Se por acaso você ainda não estudou a passagem de valores através do uso de referências, nesse momento pense numa referência como sendo um ponteiro para uma região na memória em que uma variável guarda um determinado valor. Então, nós temos que toda variável possui um número que identifica numa tabela onde está o valor dessa variável. Pense na referência como a variável que está contida no nosso array. Nós temos que essas duas variáveis também possuem referência, porém não são as referências do elemento contido no nosso array. Logo, o que nós temos que fazer é definir que a cada ciclo a referência do nosso elemento seja passado pela nossa variável valor. Então, para nós resolvermos esse problema, nós vamos pedir para o PHP passar a referência do elemento que está contido no nosso array, e não uma cópia do seu valor. Para isso, nós vamos preceder o nome da nossa variável valor com um E comercial, ou seja, você pode pensar nesse E comercial como sendo um E de endereço, ou seja, nós estamos pedindo para que seja passado o endereço da nossa variável, e não uma cópia do seu valor. Agora, vamos mandar executar e vamos ver o que acontece. Inicialmente, foi impresso o valor de cada multiplicação aqui no console, e em seguida foi impresso o nosso array. Como nós podemos ver, cada elemento do nosso array agora foi multiplicado por 10, ou seja, agora nós temos que a cada ciclo do nosso laço de repetição for each, o elemento contido no nosso array nums é atribuído à variável valor, ou seja, a partir de agora não será passado uma cópia do valor do elemento, mas sim a referência do mesmo. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como que nós podemos definir que deve ser passada a referência de um elemento e não a cópia desse valor. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!